Valeu, amigos do Resenha de Artilheiro. Uma excelente segunda-feira para vocês. Excelente segunda também para todos os resenheiros. Na última sexta-feira, o governador do estado, Camilo Santana, e o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, anunciaram o retorno do futebol aqui no Ceará, que foi comemorado pela Federação Cearense de Futebol, pelos clubes também, uma vez que desde março a competição estava paralisada devido à Covid-19, mas alguns jogos foram liberados, os jogos da sexta e da sétima rodada, para que essa segunda fase fosse finalizada, já pensando também na semifinal e na grande decisão do Estadual 2020. A reunião foi feita no sábado pela manhã, um dia após o anúncio do governo do estado, e o presidente Mauro Carmélio comemora essa decisão de Camilo Santana e também o retorno do futebol aqui no Ceará. Foi realizada a reunião com a participação de todos os clubes, com a participação de alguns convidados, onde ficou decidido apresentado o plano de retomada do futebol cearense, com mudanças dentro da estrutura necessária. Não fizemos muitas modificações dentro do regulamento, e é isso o desejo que foi feito da federação e foi completado. Teremos apenas, dentro dessa condição, a paralisação no primeiro tempo e segundo tempo, para poder os atletas se reidratarem, tendo em vista que eles passaram um bom tempo parados. Dentro dessa condição também, vamos utilizar as substituições de 3 para 5 substituições dos clubes, conforme a orientação da própria FIFA e CBF. E também ficou decidido que a contratação de novos jogadores ficarão até a última partida final, 24 horas antes, o nome no BID da CBF. Dentro dessa condição, estamos apresentando já a tabela da competição, jogos, principalmente jogos de segunda-feira, e posteriormente vamos desdobrar a sétima rodada, como também os jogos da semifinal. Se houver, dentro da partidas finais, clubes que não estejam participando de competições nacionais, faremos em data posterior da semana. Depois dessa reunião, foram divulgados os locais, horários e datas das partidas pelas sexta e sétima rodadas do Campeonato Cearense. O jogo entre Barbalha e Ceará ficou marcado para o Franzé Moraes, partida encerrada há pouco, o Ceará jogando no CT Cidade Vozão em Itaitinga. O árbitro da partida foi o Léo Simão Holanda, os auxiliares Marco Aurélio Lima Filho, o de número 2, José Moraci de Souza e Silva, a quarta árbitra Amarília Sampaio Coelho e o inspetor de arbitragem Marcos Antônio da Silva Sampaio. Já no jogo de daqui a pouco, 14 horas, no Raimundo de Oliveira, entre Caucaia e Atlético Cearense, Vladierson Oliveira apita a partida, o auxiliar de número 1 é o Armando Lopes de Souza, o de número 2, a Ana Carolina Lima de Souza, e o quarto árbitro é o Avelar Rodrigo. Já na partida entre Guarani e Fortaleza, às 18 horas na Arena Castelão, o Antônio Magno Cordeiro apita a partida. O auxiliar número 1 é o Anderson da Silva Rodrigues, auxiliar de número 2, Camila Ferreira de Souza, o quarto árbitro, José Denis Garcês Lima, com o inspetor de arbitragem Edson Galvão da Silva. E para que os árbitros fossem liberados, árbitros e assistentes, eles passaram por uma nova testagem para a Covid-19. Quem explica essa definição dos quadros para os jogos da sexta rodada e também a nova fase de testagem para a Covid-19 é o diretor da Comissão de Arbitragem da FCF, Paulo Silvio. Todos os procedimentos, né, o futebol cearense, a federação, né, isso inclui clubes e a arbitragem estava esperando exatamente esse D+1, né? O dia da liberação e o que faríamos no dia seguinte. Então, como o processo já estava em andamento, sendo organizado, a partir do momento que o governador do estado, junto com o prefeito, liberaram a retomada do Campeonato Cearense, já estavam com tudo pronto, então já foi feita a audiência da arbitragem, né, para a sexta rodada, já foi definido os árbitros, e também o novo procedimento de utilização de árbitros reservas, né? Em virtude do momento que estamos passando aí da pandemia e atendendo ao protocolo do governo do estado. Então, a partir dessa situação, fica designado um quarteto titular para o jogo e fica também em uma situação de alerta um quarteto reserva. De acordo com a função, caso seja necessário, um dos
integrantes, né, dos oficiais de arbitragem em reserva assumirá a posição daquele que seja necessário fazer a troca caso esteja contaminado vésperas do jogo. Além das definições referentes aos jogos da sexta rodada, a sétima também foi definida. O Ferroviário recebe o Caucaia na Vila Olímpica Eusir Cabral na próxima quarta-feira, 4 horas da tarde. Já Ceará e Fortaleza se enfrentam fazendo o segundo clássico rei do ano na Arena Castelão, às 22h30, às 10h30 da noite. O segundo do ano, porque pela Copa do Nordeste já tivemos Ceará e Fortaleza finalizado em 1-1. Algumas alterações foram feitas para que os times, os jogadores não sintam tanto essa questão do cansaço devido ao número de jogos nessa retomada do Campeonato Cearense. Por exemplo, o Ceará e Fortaleza jogam hoje, o Ceará já jogou, Fortaleza joga mais tarde e já se enfrentam no Clássico Rei na próxima quarta-feira. Portanto, uma modificação aprovada pela FIFA, 5 substituições serão permitidas também aqui no Campeonato Cearense, visando o bem-estar dos atletas devido a essa maratona de jogos ocasionada pela paralisação das competições devido à Covid-19. Notícias da FCF nesta segunda-feira, 13 de julho. Eudes Viana para o Resenha de Artilheiro.